Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Você tem uma Bíblia para que nós possamos meditar juntos. Pega aí a tua Bíblia, abra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs-se por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te ajudarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e não sabia, e temeu, e disse: Quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Glória a Deus. Amém. A palavra ela nos mostra, se você voltar um pouquinho à história, isso eu aprendi quando criança. Esaú chega com fome, e Jacó, aquele mesmo que segurou o pé, né? Segurou o pé de Esaú quando estava nascendo, e tem o significado, Jacó tem o significado de usurpador, assim que fala, né? E ele já nasceu segurando o calcanhar do seu irmão e querendo ter essa primogenitura, né? Mas a palavra ela nos mostra que já era a promessa de Deus, já era o querer de Deus. A Bíblia diz que o pequeno, o menor, reinaria sobre o maior. Já era a promessa de Deus, Deus já sabia. Por isso a palavra diz que nós somos predestinados, né? Há um plano de Deus na minha vida e há um plano de Deus na tua vida. Você não caiu de paraquedas na presença de Deus, você não está assistindo essa live, por exemplo, à toa. Não, tem o plano de Deus na minha e na tua vida. E a Bíblia diz que Jacó o tempo todo queria essa primogenitura. E num descuido, por conta da fome de Esaú,
Por conta da necessidade de Esaú, ele diz: me dá a tua primogenitura, eu te dou um pouco desse prato de lentilhas. Esaú não cuida e troca a primogenitura. Diz: não me serve para nada, não vai matar minha fome. E aí ele entrega. Vem esse lado também. A gente troca, né? Se a gente não vigia, a nossa bênção por coisas pequenas. A gente troca a nossa bênção por coisas que são momentâneas. Então, a palavra ela já começa dizendo: nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, porque senão nós trocamos, perdemos e vendemos, entregamos a nossa bênção, o que Deus tem para nós, a preço de banana, a preço de um prato de lentilha. Mas a palavra vem mostrando que ele trocou, entregou para Jacó, e agora o irmão descobre, o irmão vê a besteira que ele fez, e o irmão quer matar ele, o irmão quer acabar com ele. E o pai de Jacó diz: vai embora, foge para o deserto, teu irmão vai te matar, teu irmão não vai perdoar essa situação. Mas quando tem-se um propósito, quando tem algo que Deus assim nos predestinou, planejou em nós, não adianta tentarem nos matar, não adianta tentarem anular o que Deus tem na nossa vida. A Bíblia diz que quando ele chega no deserto, olha lá o que diz aqui no versículo 6. No versículo 6? Deixa eu ver aqui. Versículo 10, desculpa. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs-se por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Primeira coisa, Jacó foge com medo de morrer. Jacó vai para o deserto. Jacó toma uma pedra para fazer por travesseiro, por cabeceira. E ali ele dorme na tribulação dele. Mas no sono Deus dá uma visão. Olha, Jacó, se você fizer a minha vontade, tem anjos trabalhando em teu favor. Tem anjos que levam o teu pedido até a mim. E eu mando anjos com resposta até você. O Senhor, ele estava mostrando que Jacó não estava só. O Senhor estava mostrando que Jacó, mesmo tendo o nome de usurpador, depois Deus trata com ele, Deus leva ele no val, Deus leva ele num momento que é só ele e Deus. Deus toca a coxa, fere a coxa dele, ele insiste e ele quer a bênção de Deus da primogenitura. E Deus fala: olha, lutaste com Deus e como príncipe prevalecestes, não contra Deus, mas com Deus, me abençoa. E Deus tira até o nome de usurpador, que é Jacó, e coloca Israel, que é escolhido, sobre ele. E aqui Deus já começa a mostrar que ele não está só, que tem alguém por ele, e esse alguém é o que fez os céus e a terra. Quem sabe você está passando momentos que você nunca imaginou passar, e você se sente só. Jacó estava aqui sozinho, mas a palavra vem hoje dessa maneira: há uma escada na tua oração, no teu clamor. Tudo que você faz diante de mim chega até a mim, e eu mando anjos que recompensam, anjos que trazem debaixo da minha ordem a resposta a você, a resposta às tuas orações. E aqui a palavra, ela mostra, lá no versículo 13, e eis que o Senhor estava em cima, Deus está acima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente, o ocidente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra,
e eis que estou contigo. Imagina Deus dizendo isso para você: eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te hajas feito o que tenho dito, o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Olha a aflição de Jacó, olha a agonia de Jacó. Agora, tendo essa visão, ele caiu na real: não estou sozinho. Eu achei que eu estava só, eu achei que eu estava desamparado, mas na verdade o Senhor sempre esteve comigo, sempre esteve nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não está só, irmã. Se você parar para pensar um pouco, analisar, só de você estar vivo é porque Deus está contigo. Só de você estar de pé, respirando, fôlego de vida, é porque Deus está contigo. Por maior que sejam as lutas, perseguições, as provas, dificuldades, Deus está contigo. Deus é contigo, e Ele vai guiar teus passos, como guiou os passos de Jacó, como guiou os passos daquele que tinha o nome de usurpador. Lembra quem você era? O Senhor tira o nome do passado e põe nome de filho de Deus, e Ele cuida dos filhos dele, Ele cuida do povo dele, Ele cuida da igreja dele. Então, entenda essa palavra e coloque ela dentro do teu coração. Por maior que seja a adversidade que você está enfrentando, o Senhor está contigo. E o segredo é a oração, o segredo é você crer e olhar para o alto. A escada é longa, é alta, mas lá em cima está o Senhor para nos ouvir e nos mandar resposta, vitória. Por essa palavra, receba a tua vitória, receba a resposta do céu, pois Ele diz: eu sou contigo. Deus disse a Jacó: não temas, não temas. Deus foi com Jacó, Deus será comigo e com você também. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Nós iremos agradecer a Deus em oração, iremos agradecer a Deus por este culto, iremos agradecer a Deus pela vida. Se você sentir, dobre o teu joelho. Se você está trabalhando, ore sentado mesmo, em pé, eu não sei. Ore a Deus agora, dobre a tua comunhão e Deus ouvirá o teu clamor. Busquemos a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nos dobramos diante de Ti em oração, para agradecer o Senhor pelos hinos, a oração, maiormente por Tua palavra, por Tua presença entre nós, Pai. Senhor, pedimos a Ti, abençoa todos que estão agora nos assistindo, Senhor, quem sabe de um leito, quem sabe dentro de casa fazendo algo, no trabalho, no carro, não sei, aonde houver alguém agora, Senhor, na comunhão, que ela possa, Pai, ser tocada, visitada com a Tua presença, Pai. Senhor, cura o enfermo, abre porta ao desempregado, liberta o cativo, traz paz a esse lar, Pai. Em tudo nós pedimos as Tuas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.